Salve, salve galera, tudo certo por aí? Tá chegando mais um AFC Dicas hoje com o complemento da rodada número 35 do Brasileirão. Esta rodada que foi toda desmembrada, teve jogos no final de semana e agora com jogos também no meio de semana. Rodada com 5 jogos na quarta-feira e nós vamos analisar todos eles aqui, é claro. Eu já te convido para você participar do nosso bolão. O bolão parte 2 da rodada 35 já está no ar. Desta vez com a Instabet, R$ 6.500 em prêmios para você. Rodada longa, né, Tadioto? Tudo bem contigo? Tudo jóia, Gasparini. É uma rodada que foi desmembrada, né? Então ela tá sendo feita aí durante uma semana toda praticamente. A gente teve jogo no final de semana, a gente teve jogo, tem jogo hoje, a gente tá gravando o vídeo hoje na segunda-feira, tem jogo hoje à noite do Grêmio contra o Botafogo e tem jogo na quarta-feira, que é o dia que concentra o maior número de jogos aqui dessa rodada e também os jogos mais importantes, né, dessa rodada. Então é desses jogos que a gente vai falar hoje aqui. Peço muito a galera que nos acompanha, se você ainda não é inscrito no canal aí, pô, vendo o vídeo nosso aqui toda semana, você tem que se inscrever no canal, né, galera? Então, por favor, se inscreva no canal do Apostas FC aqui, clique no joinha aí pra dar aquele apoio, aquela moral pro nosso conteúdo e também no sininho para receber as notificações sempre que a gente trouxer conteúdo novo aqui. A gente analisa todas as rodadas do Campeonato Brasileiro, não falhamos nenhuma rodada, estamos quase no final do campeonato já e analisamos todas as rodadas, trazendo as melhores oportunidades. Então, para pegar essa reta final de Campeonato Brasileiro aqui e de outros campeonatos também, que eventualmente a gente traz aqui também análise, é só ficar ligado no canal do Aposta FC, que a gente tá junto. E vamos lá, que tem muito jogo legal pra gente falar hoje aí, né? É isso, a gente começa com o líder do campeonato, o Internacional, que joga às 7 horas da noite nesta quarta-feira, recebe o Sport. O Inter, que poderia ter perdido a liderança no final de semana, mas o Flamengo ficou no empate com o Bragantino, então agora o Inter pode aumentar para 4 pontos a diferença. Depois você dá uma desligada na luz aí, viu, Tadioto? Porque o negócio tá parecendo aquela boate. Tá bacana, tá gostoso, tá legal. Mas, Desliguei aqui, não sei se ficou melhor ou pior, mas tá. Quando tá atrapalhando, é melhor desligar. Vamos lá. Eu acharia ótimo manter, que em tempos de pandemia, eu começo a ver esse tipo de luz piscando assim, começa a dar uma vontade de ir pra balada e não pode, né? Então é melhor não ter a vontade. Inter e Sport. Cara, assim, a partir daqui a gente tem que começar a analisar com mais cuidado aqui a tabela do campeonato para os jogos que faltam, né? E para falar desse jogo, a gente não pode deixar de citar o jogo do final de semana que foi entre Flamengo e Bragantino, porque esse jogo ele praticamente coloca o Internacional praticamente não, ele coloca o Internacional como o único clube do futebol brasileiro a depender só de si para ser campeão brasileiro, né? Se o Inter vencer as 3 partidas que lhe faltam, inclusive o confronto direto contra o Flamengo, o Inter pode ser 4 partidas, na verdade, que essa do Sport tem mais 3 depois, o Inter pode ser campeão brasileiro dependendo só de si. Inclusive, se vencer o Sport e vencer o Vasco na próxima rodada, o Inter pode jogar contra o Flamengo, perder para o Flamengo e mesmo assim continuar líder do campeonato. Então, essa é uma vantagem muito grande que tem o time do Abel Braga. Essa vantagem, obviamente, ela foi construída por méritos do Internacional e também por incompetência de outras equipes que não conseguiram regularidade o suficiente para poder estar aí disputando ponto a ponto com o Inter, como é o caso do Flamengo na última rodada. Mas o Internacional aqui ele é bem favorito contra o Sport, não só pelo momento que vive, mas porque conseguiu encaixar um modelo de jogo que serve muito bem com as peças que tem disponível o Abel Braga. Então ele pinçou alguns meninos que estavam ali não tendo muitas oportunidades no time do Internacional e fez com que esse time se tornasse um conjunto assim muito homogêneo, capaz de produzir muito dentro de campo. E a gente tem visto nos últimos jogos o Inter até tendo algumas dificuldades, principalmente no quesito saída de bola para chegar até nos homens de frente. Também um pouco porque as equipes já descobriram mais ou menos como joga esse time do Internacional. É óbvio que com essa distância curta até o final do campeonato, isso não vai ser um problema tão grande a ponto do Inter começar a perder jogos em sequência, eu imagino.
Agora aqui a dificuldade do Inter tá basicamente no desespero do Sport de precisar um resultado para sair da zona de rebaixamento. Mas como esse jogo pode ser chave para o Inter na briga pelo título brasileiro, eu acho que as duas equipes têm motivação parecida para conseguir, para tentar a vitória nessa partida. O Inter ainda joga em casa, então isso é uma vantagem ainda maior. Eu vou trabalhar pré-live no handicap a favor do Internacional, então -1 handicap asiático para o Inter a 1,70. A gente tem o mercado entregando a linha de -1,25 o handicap aqui. Como o Inter não vem muito bem nas últimas 2-3 partidas, eu não sei se o Inter vai conseguir bater esse handicap de 1,25, tá? Então eu prefiro trabalhar o -1. Caso o Inter vença de 1-0, a gente tem a nossa entrada 100% devolvida. Então o Inter precisaria vencer de 2 gols. Mas se você quiser deixar aí 5-10 minutos de partida rolar para entrar nesse -1 do Inter, já vai pegar ele ali na casa de 1,80, 1,90, que daí já é uma odd bem bacana para quem faz uma odd média mais interessante aí. Maravilha. Às 7h15 da noite tem um jogo de duas equipes que ainda se preocupam com o rebaixamento, mas que já não estão com a água tão no pescoço assim. O problema é que quem perder pode ficar com a água no pescoço, né? Vitória e Vasco da Gama. Aliás, estou falando bobagem aqui, né? Porque o Vasco da Gama está, nesse momento, no Z4. Aqui andou tendo alguns bons resultados ali, acabou sendo um ato falho meu. Então, Fortaleza, que tem 38 pontos, Vasco da Gama com 37. Se não estão com água no pescoço, estão com a água aqui, ó. Pertinho do pescoço já, viu, Tadilton? O Vasco, se ganhar esse jogo, ele acaba empurrando o Bahia, que hoje tá entre o Fortaleza e o Vasco, entre eles dois tem o Bahia ali, o Bahia que tá com a mesma pontuação do Vasco, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Então, se o Vasco vence o Fortaleza, empurra o Bahia para baixo, então obriga o Bahia a vencer o seu jogo. E caso o Bahia vença, aí entra o Fortaleza, que perderia teoricamente para o Vasco. Então é um jogo assim crítico para as duas equipes. A tabela do Vasco é complicada, vai pegar o Internacional ainda na próxima rodada. Ou seja, tem um jogo de 6 pontos contra o Fortaleza, depois tem um jogo contra o líder do campeonato na sequência, o time do Vasco. Então assim, precisa tirar força. Eu não sei da onde que o Luxemburgo vai conseguir tirar motivação e tirar empenho dos jogadores para conseguir fazer com que o Vasco faça um jogo extra classe, porque é o que precisa para poder vencer esse tipo de decisão aí. O Fortaleza tá levemente mais confortável porque tá fora da zona do rebaixamento. Entra no jogo estando fora do Z4, né? Então, isso de certa maneira deixa um pouco mais tranquilo, joga um pouco mais de responsabilidade pro lado do Vasco. O fato também aí da gente ter o Vasco como visitante nesse jogo é algo que o Fortaleza pode fazer proveito aí do seu mando de campo, mas aqui eu acho que as odds estão até um pouco disparelhas. Eu acho que poderia ser um pouco mais equilibrado, porque as duas equipes fazem um futebol bem parecido. Até o Vasco teve uma leve melhora depois que o Luxemburgo assumiu, mas é bem parecido a forma como as duas equipes jogam. Para mim, eu não gosto de trabalhar muito num vencedor para esse tipo de jogo aqui, porque o desespero faz com que coisas malucas possam acontecer no jogo de futebol. E aqui nesse caso a gente tem duas equipes desesperadas. A minha sugestão de entrada pré-live aqui é ambas equipes marcam, pagando 2,20. São equipes com defesas muito fragilizadas, então isso pode facilitar abater se ambas marcam aqui. Como as duas equipes também têm pouca produção ofensiva, essa odd ela tá bem mais alta, então a gente pode pegar aí em 2,20 o ambas marcam, é uma boa cotação para trabalhar esse mercado. Quarta-feira, 9 horas da noite, São Paulo e Ceará no Morumbi. Jogo muito difícil, eu não trouxe nenhuma sugestão de entrada pré-live para essa partida, porque é o primeiro jogo do São Paulo sem treinador, vai estar com treinador interino, não se sabe ainda quem vai treinar o São Paulo, né? Tá se especulando alguns nomes estrangeiros aí. A verdade é que a gente não sabe se o elenco queria derrubar o Diniz ou se simplesmente foi problema de declínio técnico mesmo da equipe. A gente vai ver isso no jogo de hoje contra o Ceará, no jogo dessa quarta-feira contra o Ceará. O Ceará, que não vem fazendo um campeonato ruim, tá na região da tabela que a gente esperava que o Ceará fosse acabar o campeonato,
tem alguns destaques individuais, mas também é uma incógnita como a gente vai ver a movimentação nesse jogo. É um jogo 100% para trabalhar em live para mim, então por isso não trouxe nada pré-live para essa partida. Vamos para os jogos das 9h30 da noite, são 2 partidas, a primeira delas bem legal esse jogo, né? Fluminense e Atlético Mineiro, o jogo é no Maracanã, né? Mando do Fluminense, o Atlético do papai Sampaoli, né? O Sampaoli que nasceu o filhinho dele, o quarto, é bom fazer filho também, o homem. Quarto filho do Sampaoli, o Bento, nasceu nesses últimos dias. Ele é muito bom na parte de reprodução, mas na parte de treinamento de futebol ele deixa um pouco a desejar. A gente vê aí o time do Atlético Mineiro com alguns problemas, principalmente quando joga contra equipes mais fechadas, não consegue furar o bloqueio do adversário, não conseguiu, por exemplo, fazer um gol sequer na equipe do Goiás na última rodada, e aí disse adeus praticamente ao título brasileiro. Matematicamente ainda tem alguma chance bem remota, então a gente pode se agarrar na matemática, mas virtualmente já não tem mais como disputar o título o Atlético Mineiro, por causa de outras partidas que também aconteceu algo parecido, onde a equipe não conseguiu furar retrancas simples de ser quebradas, assim, só não conseguiu criar espaço mesmo. Então é um time que, com o tamanho de investimento que teve e o potencial individual de alguns jogadores, é difícil pensar que não seja culpa do treinador essa falta de efetividade do Atlético Mineiro. Agora, contra o Fluminense, o Atlético Mineiro vai jogar contra um adversário que não tem contra-ataques velozes, né? A arma do Fluminense não é a velocidade no contra-ataque, tem jogadores pesados, mais veteranos, como é o caso do Nenê, como é o caso do Fred. Então, a tendência é que a gente veja um Fluminense tentando segurar um pouco mais a bola, tentando ocupar o meio de campo, e assim o Atlético Mineiro tem um pouco mais de facilidade para chegar no gol do adversário. Eu acredito aqui num bom jogo do Atlético Mineiro, podemos ter aí um jogo diferente do que foi contra o Goiás. Então a minha sugestão pré-live é o Galo para vencer, pagando 2,10. Essa odd a 2 eu já não pegaria, mas a 2,10 eu acho boa. E tô sugerindo essa entrada pré-live aí também na vitória do Galo. E para encerrar a rodada de quarta-feira, Corinthians e Atlético Paranaense, o jogo é às 9h30 da noite na Neoquímica Arena, no estádio do Corinthians. Um jogo que pode valer aqui uma vaga de pré-Libertadores para essas duas equipes, os dois ainda têm chances, né? São times que já oscilaram bastante dentro do campeonato, já venceram jogos bem difíceis e já perderam jogos muito fáceis, né? Tinham possibilidade de estar numa condição melhor, acabar o campeonato numa condição melhor, mas assim, em algum determinado momento essas duas equipes também tiveram a perigo lá perto da zona de rebaixamento, então acabar a temporada longe desse fantasma aí pode ser um alívio, mas são duas equipes grandes, né? Deveriam estar almejando algo um pouco mais importante no campeonato. A tendência é que a gente veja um jogo bem disputado, bem brigado, um jogo de alta velocidade, porque o Corinthians é um time que tem feito uso dessa característica. O Atlético Paranaense já há algumas temporadas tem esse modelo, essa filosofia de jogo, né? De trabalhar na velocidade, principalmente com os jogadores de extrema de campo. Então é bem interessante a gente ver esse jogo. Eu acredito que vai ser um jogo over. As odds não estão assim tão boas para trabalhar o over. Eu vou pegar o over 2, que está pagando 1,70, por volta de 1,70. Algumas casas não oferecem o over 2, que é o total asiático, né? No caso, se der 2 gols exatamente, a gente tem a entrada devolvida. Mas se você quiser pegar o over 1,5 ou o over 2,5, a tendência é que esse over ele dê um salto no início do jogo se as equipes não começarem em alta velocidade. Então, eu particularmente pretendo trabalhar gols mesmo com esse jogo rolando ao vivo. A entrada pré-live, over 2 a 1,70. Galera, é isso. Passamos a limpo, então, a segunda parte da rodada 35 do Brasileirão. E fica aqui um convite e um pedido. O pedido: te inscreve no canal, né? Curte aí, ativa o sininho, dá o like, faz tudo que tem direito. E o convite: participa do bolão. Tá rolando, valendo R$ 6.500 na Instabet. Tem muito AFC Dicas ainda ao longo da semana, né, Tadioto? A gente se encontra. Com certeza. Era isso aí, a gente vai falar ainda muito de Campeonato Brasileiro, ainda tem algumas rodadas no final, e depois tem outros campeonatos, aí a final da Copa do Brasil, a gente vai trazer uma análise também, e vamos conversando que tem muita coisa pra gente falar ainda até o final do campeonato.
É isso. Valeu, galera. Boa rodada, bom trabalho para todo mundo. Forte abraço.